Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso módulo de banco de dados SQL e hoje iremos abordar aí o tópico de cardinalidade. A gente viu, né, pessoal, anteriormente o exemplo de alunos cursando disciplina, porém na prática a gente sabe aí que existe uma relação quantitativa, né, entre essas entidades, ou seja, um aluno ele pode cursar uma ou várias disciplinas. Então, para isso, né, nesse contexto é que surge aí este assunto de cardinalidade. Então, pessoal, a cardinalidade tem como objetivo principal aí demonstrar um número mínimo e máximo de entidades a qual outra entidade pode estar relacionada. No nosso diagrama entidade-relacionamento, a gente representa então a cardinalidade por meio de um número mínimo e um número máximo. E para isso ilustrar melhor esse conceito, a gente traz aqui um exemplo, né, com duas entidades, na qual a gente tem um cliente possuindo, né, uma conta bancária. Aí surge a seguinte pergunta, né, pessoal? Um cliente ele possui quantas contas bancárias? Ou seja, o cliente ele pode possuir aí no mínimo uma, né, e no máximo n contas bancárias. Ou seja, várias contas bancárias. Da mesma forma, uma conta bancária ela pode estar associada a quantos clientes? No mínimo um e no máximo um. Ou seja, uma conta bancária ela vai ser exclusiva unicamente aí de um cliente específico. Então existe aí essa relação quantitativa entre essas entidades. Dentro deste conceito, então, pessoal, podemos ter tanto a cardinalidade mínima como a cardinalidade máxima. A cardinalidade mínima ela vai representar, então, o número mínimo de ocorrências na qual uma entidade ela está relacionada a uma ocorrência de outra entidade. E ela, então, pode ser formada aí, pode ser representada pelos valores 0 ou 1. Nesse caso, pessoal, quando uma cardinalidade mínima ela é representada pelo valor 0, significa que ela é opcional. E quando ela possui valor 1, significa que ela é obrigatória. Falando um pouquinho mais, exemplificando um pouquinho mais, um cliente. Então, um cliente ele possui, aqui do lado direito aqui da relação, o número mínimo 1. Ou seja, um cliente ele possui, no mínimo, uma conta bancária. Então, é obrigatório aqui no nosso modelo, nesse nosso banco de dados, que esse cliente possua pelo menos uma conta bancária para existir. Caso esse valor fosse zero, a gente não dependeria de uma conta bancária para um cliente existir no nosso banco de dados. Ou seja, quando a cardinalidade mínima é zero, essa associação ela é opcional. Eu não preciso ter uma conta bancária para um cliente existir. Nesse caso, como a cardinalidade mínima é 1, eu preciso sim de um cliente, de uma conta bancária para um cliente existir, e também aqui eu preciso de um cliente para uma conta bancária existir. De um outro lado, então, pessoal, temos também a cardinalidade máxima, a qual vai especificar, então, o número de ocorrências máximas de uma entidade que podem estar, então, relacionadas a outra entidade. Esses valores aí podem ser 1 ou n. No caso do valor 1, ele representa, então, no máximo, uma única ocorrência entre essas entidades, enquanto o valor n representa aí muitas ocorrências entre essas entidades. Na sequência, pessoal, tudo isso que a gente já falou aqui, né, 1 para n, 1 para 1, elas formam, então, o que a gente chama de combinações. Né? São 4 tipos possíveis de combinações entre essas entidades, que são as combinações 1 para 1, as combinações 1 para muitos ou muitos para 1, também chamada de 1 para n ou n para 1, e também as combinações do tipo muitos para muitos, ou seja, n para n. No caso da cardinalidade 1 para 1, em uma entidade A, cada registro vai estar associado no máximo a um outro registro da entidade B. E da mesma forma, uma entidade B, ela vai ter um registro no máximo associado a um único outro registro na entidade A. Então percebam que aqui, pessoal, quando a gente fala 1 para 1, 1 para n, é sempre olhando, sempre visando a cardinalidade máxima, beleza? Não confundam isso. A gente pode sim representar a cardinalidade mínima e máxima, mas quando a gente fala aí de combinações, a gente está sempre olhando para a cardinalidade máxima entre as entidades. Um exemplo, então, para ilustrarmos aqui, o nosso exemplo de cardinalidade 1 para 1 é a ementa com uma disciplina. Né? No caso aqui, a gente vê que não necessariamente a cardinalidade mínima é 1 para 1, mas a cardinalidade máxima ela tem que ser sempre 1 para 1, beleza? Então a gente pode ter aqui esse exemplo de uma ementa A, que ela possui uma disciplina que é engenharia de software, e a disciplina de engenharia de software possui uma ementa exclusiva. Mesma coisa aqui, ementa C, programação web, e a ementa da programação web é a ementa C, e assim por diante. Percebam que aqui, ó, a ementa B, ela não necessariamente depende de uma disciplina, que eu já tenho uma disciplina cadastrada para eu poder cadastrar uma ementa B, beleza? Então, nesse caso, como que a gente representaria aqui no DER? Eu tenho, então, uma ementa, ela possui no mínimo 0 e no máximo 1. Ou seja, nesse caso ela possui 0, mas eu posso possuir no máximo 1. E da mesma forma, uma disciplina, ela possui no mínimo 1, ou seja, eu não posso ter disciplina sem ementas, e no máximo eu posso ter uma ementa para cada disciplina. Então, esse é o nosso relacionamento do tipo 1 para 1. A cardinalidade 1 para muitos, né, pessoal? Ela ocorre quando uma entidade B, um registro da entidade B, entidade A, ele pode estar associada a muitos, né, a N registros na entidade B, ou seja, a qualquer número de entidades B. Enquanto uma entidade B, ela pode estar associada no máximo a uma entidade A. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui, ó, esse registro da entidade B, ele possui somente um vinculado na A, da mesma forma esse. Então, percebam que todos os registros da entidade B, eles possuem somente um na entidade A. Porém, o da entidade A, eles podem possuir aí N registros na entidade B, que pode ser 1, né, no caso desse cara aqui, ele possui somente um, porém ele pode ter N registros associados. Essa é a nossa cardinalidade 1 para muitos, ou 1 para N. Um exemplo,
para ficar mais claro, então a gente tem a cardinalidade 1 para N entre cliente participando de uma venda. Ou seja, o nosso cliente João, ele pode ter feito a venda A e a venda B, né? E a Maria, ela pode ter efetuado, então, a venda C. Então, aqui, porém, uma venda, né, do outro lado, uma venda, ela pode ter exclusivamente, ou no máximo, somente um cliente. Então, esse é o nosso relacionamento 1 para N. O N para 1, ou muitos para muitos, ele vem na mesma linhagem, porém, inverte-se a ordem, né? No caso aqui, agora, eu tenho uma entidade B associada no máximo a uma entidade... Desculpa, uma entidade A associada no máximo a uma entidade B, e uma entidade B pode estar associada a uma ou mais entidades em A. Então, aqui a gente só inverteu, a gente tem uma venda, né, pessoal? Que possui um cliente João, ou seja, uma venda para muitas vendas, para um cliente específico, e um cliente específico para muitas vendas. Então aqui eu tenho a ordem de N para 1. N vendas possui um cliente específico, porém um cliente específico pode possuir várias vendas. Para fechar aqui, então, pessoal, temos também a combinação aí muitos para muitos, né? Que é quando uma entidade A está associada a qualquer número de entidades de B, e uma entidade de B pode estar associada a qualquer número de entidades em A. Então, da mesma forma, aqui a gente tem uma relação de venda contendo um produto. Então, uma venda pode conter N produtos e N produtos, né? Um produto pode estar contido em várias vendas. Então, aqui a gente tem um exemplo. A venda A tem como produto camiseta. A venda B já temos os produtos camiseta e calça. E a venda C, calça, tênis e meia. E cada produto, né, ele pode participar de uma ou mais vendas. Ou seja, uma camiseta, eu posso ter ela na venda A, na venda B e assim por diante. Então, essa é a nossa relação de muitos para muitos, ou também conhecida como relação N para N. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido esses conceitos para estarmos próximos para a próxima aula, na qual iremos abordar aí sobre o nosso modelo relacional.